Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Ok. Irmãos, quem aqui jogou o dente no telhado quando era criança? Muita gente, hein? Bom, para você que não sabe o que significa isso, esse enigma eu vou explicar. Isso faz parte de uma superstição, uma delas, que a gente tinha antigamente. Hoje muita gente ainda tem isso. Quando caía um dente da gente, um dente ruim, a gente jogava o dente em cima da casa, né, e invocava lá o nome de um santo, que até hoje eu não sei se é Balaão, se é Balalão. Eu acho que é Balaão o nome desse santo que você é. E pedindo que ele nos desse um dente bom, né? Era uma superstição que nós tínhamos. Jogava o dente em cima da casa, mas tinha que jogar em cima da casa, senão o negócio não valia. Essa era mais uma das superstições que nós tínhamos antigamente. Tinha gente que guardava o umbigo da criança. Enterrava o umbigo na goteira. Pois é. Enterrava o umbigo na goteira. Deve ser para que Deus visitasse a criança com chuva de bênçãos. Deve ser isso. Pois é, tinha aquela história de medir a criança na bananeira, né, para a criança crescer. Gente, muita coisa, meu Deus do céu. Tinha que botar o nome na bananeira para casar? É mesmo? Meu Deus, essa eu nem conhecia. Botar o nome na bananeira para casar. Olha só. Tem muita coisa, passar embaixo da escada, né? Até hoje tem muitos crentes que não passam embaixo da escada porque ele tem medo de dar azar. Essas superstições, elas vêm das civilizações antigas, do Egito, do povo celta. Bater na madeira, por exemplo, é uma superstição que está ligada ao povo celta. E eles faziam isso para invocar poderes mágicos e para se livrarem do azar, que podia durar 7 anos, imagina. Então, eu não vou perguntar se você já viu algum crente bater na madeira, porque eu tenho medo de perguntar isso. A resposta que vem pode me surpreender, sim? Pois é. Ainda tem essa, né? Enfim, tem uma série de coisas, né? Abrir o guarda-chuva dentro de casa tem a ver com uma relação com um deus egípcio chamado Ra, né? E não desvirar o chinelo é uma superstição também muito forte. Desvira esse chinelo porque senão tua mãe vai morrer. E coisas desse tipo. Meu Deus do céu, as coisas mais criativas. Mas por que eu estou falando de tantas superstições? Porque, irmãos, não parece, mas essas superstições, elas são tão incorporadas à nossa cultura, aos nossos hábitos, que nós, mesmo quando nós nos convertemos, nós acabamos levando muito dessas superstições para dentro da nossa fé
cristã, não é? Então, isso atrapalha e muito que nós compreendamos e pratiquemos a mensagem do reino de Deus que Jesus veio trazer. Porque quando o nosso coração já está cheio com crendices e coisas que nós carregamos desde a nossa infância, e às vezes até nós aprendemos na igreja de uma forma distorcida, para a gente se livrar disso é difícil, muito difícil. E justamente pelo fato do nosso coração já estar ocupado com essas coisas, ele não tem espaço para receber o verdadeiro significado do Evangelho que Jesus veio trazer para nós. Isso não é um privilégio, isso não é uma limitação da nossa geração, isso sempre aconteceu. E na época de Jesus, isso também acontecia com o povo de Israel. Por exemplo, por que a tal da teologia da confissão positiva tem tanto poder na igreja evangélica? Por que ela é tão arraigada? Por que praticamente todo crente pensa dessa forma? Que se a gente confessar positivamente, ajuda para que aconteça mais rápido. E se você cogitar a possibilidade de não dar certo, é falta de fé. Não é isso? Não é isso que a gente vê diariamente na igreja? As pessoas não falam isso. Quando você fala assim, se Deus quiser, vai acontecer. E a pessoa fala, já aconteceu. Como se a nossa palavra tivesse algum poder mágico de fazer acontecer aquilo que a gente nem sabe se é da vontade de Deus ou não. Então, irmãos, existe uma diferença muito grande entre fé e crendice, superstições, mas essa diferença nem sempre fica clara para nós, nem sempre. E nessa manhã eu queria pensar um pouco sobre isso, com base num texto que tem tudo a ver, porque fala justamente sobre esse ponto. O Lucas, ele trabalha muito com as inversões, com a quebra de paradigmas. Lucas trabalha com a ideia de que existem determinadas coisas nas nossas vidas que precisam ser rompidas, determinadas crenças que nós temos que precisam ser esquecidas, apagadas, para que o verdadeiro Evangelho de Cristo tenha lugar em nossos corações, porque do contrário, não há como isso entrar na nossa mente, entende? Então, parece coisa assim, simples e até muito engraçado quando a gente fala dessas coisas, mas elas têm um poder muito grande, o poder de atrapalhar a mensagem de Cristo e a nossa própria prática cristã, quando elas ocupam o lugar do nosso coração que a palavra de Deus deveria ocupar. Então, Jesus, por exemplo, ele trabalha muito essa questão em conflitos com os líderes religiosos dos seus dias, que ensinavam um tradicionalismo, um cerimonialismo para o povo, ao qual eles mesmos eram apegados, que promovia uma obstrução hermenêutica, ou seja, um empecilho, uma barreira para a interpretação correta das Escrituras, como eles conheciam naqueles dias. Então, o nosso texto de hoje trabalha com essa perspectiva. Lucas está mostrando como os fariseus tinham tanta dificuldade em abandonar o seu sistema religioso, fossilizado, aquela coisa baseada em leis orais e costumes que eles criaram em torno da lei de Moisés, costumes aos quais eles se apegavam tanto e por isso eles não podiam receber nada de Jesus. Como não receberam? Então, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 27 do capítulo 5 até o verso 39. E depois nós vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações com base nesse texto, ok? Nosso Deus e Pai, graças te damos por essa manhã, pelo privilégio santo e bendito de termos a Tua palavra aberta. Ó Deus, diante de nós, agora nós vamos ler a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos traga inspiração, tanto na leitura quanto, ó Deus, na exposição desse texto, e que o Senhor dê, Senhor, a direção para nós, de tal maneira que o Teu Espírito nos conduza
Que Ele nos tome pela mão e nos guie através do texto, nos dando o sentido e o significado claro daquilo que a Tua palavra diz, para que nós saímos daqui hoje mais conscientes da nossa fé, ó Deus, e também dos embaraços e dos obstáculos que nós mesmos colocamos na nossa caminhada contigo, quando, ó Deus, nos apegamos a crendices, a superstições que nada tem a ver com a Tua palavra. Então, guia-nos nessa hora, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Verso 27, então. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era um grande número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho, irmãos, só para fazer uma configuração aqui rápida. Muito bem. Através do texto paralelo de Marcos, nós sabemos que Jesus estava em Cafarnaum quando ocorreu esse chamado a Levi. Cafarnaum era uma cidade muito importante dentro dos domínios de Herodes Antipas, e era um centro de arrecadação de grande relevância para o Império Romano. E nós já falamos bastante aqui sobre a função do coletor de impostos, ou do publicano, né? Mas é sempre bom recordar quem são esses indivíduos dentro do universo social, político e econômico daqueles dias. Os publicanos eram pessoas encarregadas de cuidar do recolhimento dos impostos e taxas ao tesouro público, tesouro de Roma, daí o nome publicano. Eles eram cobradores do imposto público. E parece que havia dois tipos de publicanos: os publicanos gerais, que normalmente eram designados pelos governadores romanos, e na maioria dos casos eles eram romanos, e também os coletores gerais, os publicanos gerais, que eram menores, assim, digamos, em envergadura social e importância, e na maioria das vezes esses esses publicanos gerais, que eram também tidos como delegados, eles eram recrutados pelos publicanos gerais
para fazer a coleta. Então havia muitos judeus que eram recrutados como cobradores de impostos a serviço de Roma, e Levi era um deles. E essa relação dos coletores de impostos com os seus conterrâneos, com os seus irmãos judeus, era sempre uma relação muito tensa, porque eles eram vistos como abusivos na cobrança dos impostos. Muitas vezes eles cobravam ágio, né? Cobravam acima do imposto devido, colaboravam com o Império Romano, e eles eram também vistos como impuros, ritualmente falando, porque eles tinham muita relação com os gentios, que eram considerados impuros pelos judeus. Então, eles enriqueciam à custa do próprio povo, né, e eram vistos como traidores da pátria, porque viviam nessa relação de tensão com os seus próprios irmãos, fazendo essa mediação com o governo romano, né, de favorecimento, digamos assim. Então, tornou-se comum o uso do binômio publicano e pecadores para se referir àquelas pessoas que se desviavam da obediência aos preceitos que os mestres da lei instituíam como religião, como sistema religioso prevalecente em Israel. E um detalhe importante em relação a Levi é que, embora ele tenha se tornado um dos primeiros discípulos de Jesus, o nome dele não aparece em nenhuma das listas dos 12 apóstolos de Jesus, e nem na missão dos 70 depois. Né? E em Marcos ele também é chamado de Levi. E em relação ao Evangelho de Mateus, há uma curiosidade, porque, de acordo com a tradição da igreja e com o respaldo de um escritor do segundo século chamado Papias, que era bispo em Hierápolis, Mateus foi o autor do Evangelho que leva o seu nome, né? E no Evangelho de Mateus, Levi é chamado de Mateus. Então, não por acaso, Mateus é o único evangelho que identifica o coletor de impostos, chamado por Jesus em Cafarnaum, como Mateus e não como Levi. Ou seja, foi o próprio Levi quem se deu o nome de Mateus. Então, nós vemos isso no capítulo 9 de Mateus, versículo 9 em diante. Isso explica por que o nome que surge na lista dos 12 é Mateus. Por extensão, boa parte dos comentadores dos evangelhos, então, ainda consideram que os dois nomes se referem à mesma pessoa. Assim como há outros casos, por exemplo, Pedro é chamado de Pedro e também de Cefas, né? Um nome que ele recebeu de nascença e o nome que Jesus escolheu usar para se referir a ele. E aí tem uma relação de Pedro, pedra, pedrinha, e que a gente não vai entrar aqui agora porque não vem o caso. Mas há uma semelhança entre o chamado de Levi e o de Pedro, porque ambos estavam exercendo o seu ofício quando foram chamados por Jesus. Não é? E esse é um dado simples. Muita gente usa isso para falar, isso quer dizer que Jesus não chama desocupados. Isso é bobagem, irmãos, porque Jesus não chamou só pessoas que estavam trabalhando. Ele chamou pessoas em vários segmentos diferentes, em várias circunstâncias diferentes. Então, esse tipo de aplicação não é tão exato e tão correto quanto parece ser, né? Mas esse dado simples aponta, sim, para um fato importante, e que é mostrar o chamado de Jesus, que pode vir a qualquer momento no cotidiano da vida. Ali nos nossos afazeres diários, nós podemos receber no coração, sentir, né, no nosso íntimo, aquele impulso forte de que nós estamos sendo convocados por Cristo para fazer algo importante para Ele, ou podemos ouvir o convite através de uma pregação, ou, enfim, de uma exposição bíblica por alguém que de repente nem faz o convite, mas nós nos sentimos movidos por aquela palavra a servir o Senhor Jesus. Então, não existem condições especiais para ser chamado por Deus. De certo modo, todos nós somos chamados por Deus para fazer a sua obra, não é? E a sua palavra deixa isso claro em momentos como a Grande Comissão, por exemplo, e em outros lugares como em Atos 1:8 e tudo mais.
Então, a atitude de Jesus ao chamar pessoas para si mesmo divergia muito da maneira como os rabinos lidavam com o discipulado, por pelo menos duas razões. Primeiro, os rabinos levavam muito tempo observando possíveis candidatos ao discipulado, olhando primeiro para as famílias dessas pessoas, que reconhecidamente eram famílias que tinham vínculo com a religião oficial professada por eles, né, pelos líderes, e não podia ser alguém reconhecido como impuro ou desclassificado segundo os padrões éticos dos líderes religiosos. Ao passo que Jesus chamava para segui-lo pessoas notoriamente desqualificadas dentro desses critérios da régua dos rabinos. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver o Paulo falar assim: irmãos, observem que não foram muitas pessoas de fino estirpe, nobres, de nobre nascimento, de famílias ricas, pessoas bem consideradas pela sociedade, que foram chamadas. Pelo contrário, Deus chamou os pequenos, né? Deus usou a loucura desse mundo, uma suposta loucura, para surpreender os supostos sábios deste mundo, chamando pessoas que, do ponto de vista da sociedade, não tinham nenhum valor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os rabinos, eles exortavam o povo sempre apontando para bons exemplos de perfeição moral fora deles mesmos. E eles exigiam obediência estrita, né? Irrestrita, à Torá. Mas com Jesus era diferente, porque Jesus apontava para si mesmo e dizia: siga-me, eu sou. Enquanto ele exigia que os discípulos fossem fiéis às suas próprias palavras. Então essas eram diferenças na forma como Jesus chamava e como os fariseus, os rabinos, escolhiam seus discípulos. O verso 28 do nosso texto vai dizer que Levi se levantou e, deixando tudo, seguiu a Jesus. A resposta de Levi é favorável e é imediata. E, de novo, na relação com o chamado de Pedro, foi uma resposta mais radical. Por quê? Porque Pedro e João, quando foram chamados, a Bíblia diz que eles deixaram tudo, e tudo ali seria o ofício de pescador, as redes, os barcos, e seguiram Jesus. Aqui o nosso texto diz que Levi também deixou tudo e seguiu Jesus, mas há uma diferença. No caso de Pedro e João, eles poderiam voltar a qualquer momento a pescar, porque eles eram donos do seu negócio, digamos assim. Mas Levi, ele era um funcionário, ele era um coletor de impostos a serviço de Roma. E isso, do ponto de vista dos romanos, era visto como era um privilégio muito grande. Então, do momento em que ele abandonasse a sua função, ele não teria como voltar. Por isso a diferença, porque deixar tudo para Levi foi tudo mesmo. Ele, como a gente costuma dizer, ele queimou as pontes e sabia que ele não ia mais poder voltar, e a partir daquele momento ele teria que depender inteiramente da provisão diária do seu mestre para ter o pão de cada dia. Então, ao que tudo indica, ele decidiu fazer exatamente isso. E aí a gente vê a sequência dos acontecimentos. Versículo 27, Jesus chamou Levi: siga-me. Levi se levantou, deixando tudo, o seguiu. E então, versículo 29, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Então Levi, para expressar a sua alegria de ter sido chamado para seguir Jesus, ele ofereceu um grande banquete em sua casa. Ou seja, se não bastasse agora ele estar desempregado, ele ainda decide investir uma boa soma de recursos para dar uma baita festa, como a gente costuma dizer, Como Lucas observa, para um grande número de publicanos e outras pessoas. Você tinha gente na casa de Levi. E nós vemos aqui duas coisas que são muito próprias de alguém que entregou a sua vida a Cristo com base em pressupostos verdadeiros, em verdadeira compreensão. Quais são essas duas características? Quando a gente leva em conta
a grande alegria de Levi, e foi isso que o moveu a celebrar com esse grande banquete, nós podemos deduzir que há duas características aqui, né, elas são vistas na vida de quem realmente entregou a sua vida a Cristo de forma convicta. Primeiro, ele se julgou indigno do chamado que recebeu. Uma atitude consciente de uma pessoa que acolhe o chamado de Jesus como um grande privilégio. Ele não fez isso como alguém que acolhe um convite porque foi merecido, porque ele entende que merecia. Pelo contrário, irmãos. A alegria extravagante de Levi nos leva a entender que ele sabia quem ele era e o quanto o favor de Cristo ele recebia naquele momento. E não se pode dizer isso, não se pode dizer ao certo se isso aconteceu por intuição ou se ele teve uma compreensão imediata do que estava acontecendo, mas o fato é que aconteceu. E se nós compararmos com a atitude de muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje, a gente não vê esse tipo de entendimento. As pessoas estão aqui, mas amanhã podem não estar mais. Elas estão e vão embora com a mesma facilidade, né? Elas se filiam a uma igreja e ficam ali enquanto for conveniente, enquanto o pastor agradar, enquanto o ministério agradar, enquanto elas estiverem tendo algum recurso, algum retorno, mas desde o momento em que o ministério não agradar mais, elas vão embora. As pessoas hoje não recebem mais o chamado de Cristo como um privilégio. É como se elas estivessem fazendo um favor para Deus. Eu vou aceitar Jesus, mas não me aborreça. Porque se me contrariar, eu vou embora. Porque comigo é assim. Está tudo muito bem. Mas se me contrariar, já era. Não era esse o espírito de Levi. Não era esse o seu coração. E a segunda característica é a prodigalidade da resposta de Levi. A sua grande generosidade. A alegria com a qual ele recebeu o chamado de Jesus, por ter sido escolhido, se traduziu numa atitude de imensa generosidade. Ele quis significar a sua alegria e a sua gratidão da forma mais explícita e pública possível. Ele convidou outros párias como ele a comer junto para celebrar aquele momento. É um testemunho público e uma expressão de alegria quase que infantil de Levi, irmãos. Ele recebeu o reino como uma criança, como se deve na perspectiva de Jesus. Como se dali para frente nada mais importasse, só Jesus. Você lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus? Também não foi assim? Você só queria saber de Jesus, não é verdade? A gente fica até chato, o novo convertido é até meio chato, né? Ele quer falar de Jesus até para o poste, ele fica nervoso, ele quer compartilhar a alegria dele, ele fica numa felicidade, numa euforia tão grande. Mas o tempo passa e essa alegria vai se dissipando e a gente vai se acostumando com a ideia de que nós somos cristãos. E, meus irmãos, essa alegria é uma das marcas de verdadeira conversão. Receber a Jesus como um bem sem paralelo. Não há nada mais importante que Jesus. Me lembro da parábola do tesouro escondido, onde alguém descobre o tesouro, então vende tudo que tem, compra aquele campo para escavar e poder se tornar dono do tesouro. O tesouro é Jesus. Jesus é o grande tesouro, é o grande bem que nós podemos observar, que nós podemos receber e que nós podemos guardar em nossos corações, irmãos. O maior bem que a fé cristã pode nos dar não são coisas, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele é o bem maior, diante do qual tudo mais fica pequeno e perde a importância. E o início da nossa apostasia na fé é quando nós esquecemos dessa verdade. É quando nós perdemos de vista essa compreensão acerca de Jesus.
Então aqui, a título de uma primeira aplicação, é interessante a gente observar como essa atitude se repete nas vidas de muitas pessoas que foram marginalizadas, mas apesar de terem sido deixadas, né, assim à margem da sociedade israelita, Jesus se importou com elas. Jesus chamou Levi, Jesus chamou Zaqueu, Jesus chamou Maria Madalena, e Jesus chamou muitas outras pessoas nessa mesma condição. Pessoas que ninguém queria, mas as quais Jesus quis. Ele as chamou e atribuiu valor e importância a essas pessoas. Foi assim que você recebeu Jesus quando Ele te chamou também, né, num primeiro momento. De repente ninguém te dava valor, ninguém entendia que você era alguém importante, mas Jesus se importou com você. Jesus olhou para você, atribuiu valor à sua vida e te chamou. Né? Será que você o recebeu assim como um bem sem paralelo, como um bem maior, diante do qual tudo mais fica pequeno e perde a importância? Ou será que você o recebeu como apenas mais um dentre muitos amores dessa vida? Então, meus irmãos, Levi significou sua alegria em receber Jesus com um testemunho público irretocável. Mas teve gente que não gostou e não compartilhou da alegria de Levi, versículo 30 do nosso texto. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Veja só a diferença da atitude destes fariseus e seus escribas para a atitude de Levi. Enquanto Jesus olhava para o chamado de Jesus, enquanto Levi olhava para o chamado de Jesus como um grande privilégio, os fariseus olhavam para o chamado de Jesus como uma atitude irresponsável de alguém que parecia não saber com quem estava lidando, com quem estava se metendo. E é importante dar contexto a essa pergunta dos fariseus. O nome fariseu, ele deriva de um termo hebraico, parush, que significa separado ou distinguido. Então, a própria condição do fariseu era uma condição de separação, de distinção das outras pessoas. Um dos princípios mais elementares da prática religiosa deles era a separação de tudo que eles julgassem impuro, fosse lugares, fosse animais ou pessoas. E há uma infinidade de profissões classificadas como impuras naqueles dias, e a simples permanência muito próxima a uma pessoa que praticasse uma dessas profissões impuras já seria temerária para um judeu praticante, um risco de contaminação. E para eles essa era uma questão de segurança nacional, irmãos. E o David Garland comenta, a partir de outros especialistas no universo farisaico, abre aspas, o motivo subjacente não era exclusividade ou insociabilidade, mas autopreservação racial e espiritual, fecha aspas. Então, pessoas, de novo, abre aspas, pessoas, animais e coisas separados uns dos outros em compartimentos distintos, adequados aos seus lugares apropriados na sociedade, faziam parte da prática dos fariseus. Então, as leis de pureza criaram ordem. A pureza dependia de conformidade rigorosa dentro das respectivas caixinhas culturais. Então, imagine, irmãos, o que significava para os fariseus sentar-se à mesa para comer com pessoas cerimonialmente impuras. Nós já observamos como os publicanos eram rotulados ao lado de pecadores como um binômio referente à impureza. E naquela cultura, comer com alguém significava acolher aquela pessoa como alguém íntimo seu. Era aceitá-lo como um amigo, como um par. Então os fariseus ficaram escandalizados ao ver Jesus e seus discípulos sentados à mesa com um enorme grupo de publicanos. Se não bastasse com um grupo enorme comendo alegremente naquele banquete.
E por isso perguntavam, como vocês podem sentar para comer e beber com essa gente? Então, na concepção deles, meus irmãos, Jesus não estava purificando pecadores, mas ele estava se contaminando com eles, participando dos seus pecados. Mais à frente, no capítulo 7, verso 34, o próprio Jesus vai afirmar que os fariseus o rotulavam de glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Os fariseus acreditavam na salvação pela separação, ao invés de salvação por associação. E isso os levava a repelir qualquer não-judeu, ou mesmo um judeu que fosse impuro, e a fechar a porta do reino para essas pessoas. Então, aqui já na segunda aplicação, nós temos um exemplo clássico de como a religião pode se tornar facilmente um instrumento de segregação e exclusão, irmãos. Sempre que nós nos esquecemos de onde caímos, de como Deus nos encontrou, e apesar do nosso estado lastimável de pecado, Ele nos amou incondicionalmente, nos atraiu para si com cordas de amor. Sempre que nos esquecemos disso, nós também corremos o risco de assumir essa atitude farisaica. E a gente vê isso o tempo todo, irmãos, no meio do povo evangélico. Já falei aqui sobre um culto na praça, uma vez que participei lá em São Pedro. Não sou muito fã de participar dessas coisas, mas a gente estava chegando na cidade na época, né, e a gente foi morar em São Pedro, e tinha uma grande festa na cidade evangélica, e aí tinha um pregador lá, e aí o pregador começou a pregar, e ele disse, escute Israel. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, depois não querem que eu seja crítico, né? Escute Israel, ele está falando para quem, irmãos? Para a população de São Pedro da Aldeia, não é? Como é que ele vai falar, escute Israel? Se ele fala na igreja, já não seria uma atitude correta, porque é uma pregação judaizante, né? Já começa por aí, escute Israel. Mas ainda assim seria compreensível. Mas quando você chega numa praça pública, falando para uma população onde a maioria das pessoas, muita gente que está ali pelo menos não eram cristãs, não eram evangélicos, como é que você vai dizer escuta Israel? Mas isso mostra o quê? A nossa cultura de segregação, de exclusão. Nós não sabemos falar para o público em geral sem usar o crentez, sem usar os jargões evangélicos que a gente se acostuma a usar na igreja. Meus irmãos, nós não somos ETs, nós fazemos parte desse mundo. E se nós queremos realmente levar pessoas a Cristo, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e a nossa linguagem, porque as pessoas não entendem o que nós falamos. Que a gente cria essa cultura da religião de gueto, sabe? Aquela coisinha fechadinha, só nós. Então quem está fora não precisa entrar. E quem está dentro não pode sair. Então a gente cria as cercas. Era isso que os fariseus faziam. Criavam cercas. E é claro que Jesus, meus irmãos, chama todas as pessoas com o propósito de transformação, mas ele não age como os rabinos. Ele não procura pessoas potencialmente perfeitas para chamar a si essas pessoas. Ele as chama como elas são, onde elas estão e como elas estão. Então Jesus acusa os fariseus de terem se tornado porteiros do reino de Deus, porque eles não entravam nem deixavam os outros entrarem. Mateus 23, verso 13, ele diz, olha, vocês se sentam na cadeira de Moisés, achando que vocês são os donos da verdade, mas o que vocês estão fazendo é fechar a porta do reino para as pessoas. Mas Jesus trata de corrigir logo essa interpretação grosseira e legalista da palavra, né, de Moisés e dos profetas, na percepção dos fariseus, nos versos 31 a 32. Veja aí. O que Jesus vai dizer? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que isso quer dizer? Ele responde à pergunta deles com dois provérbios que indicam uma só verdade.
O primeiro serve como ilustração do segundo. Nós devemos imaginar aqui um quadro com a seguinte configuração. De um lado, nós temos aqueles que são supostamente sãos e justos, que são os fariseus. Do outro lado, nós temos os doentes, os pecadores, confessos, os publicanos. Eles sabem que são pecadores, eles reconhecem que são indignos. Então, de um lado, nós temos um grupo que se acha digno, do outro lado, nós temos um grupo que se reconhece indigno. E no meio, nós temos o médico, é aquele que chama Jesus. E só quem pode ter um encontro com esse médico e atender a esse chamado são aqueles supostamente indignos, que são os que se reconhecem como indignos. Quem é que não pode ter acesso ao médico ou atender o chamado? Aqueles que são supostamente sãos e supostamente justos, que não se reconhecem como indignos. Os irmãos estão entendendo a inversão do processo? Então, meus irmãos, Jesus revela aqui 3 coisas. Primeiro, ele está no lugar certo. Ele é a pessoa certa no lugar certo. Por quê? Onde é que Jesus está? Ele está entre os doentes. Ele está entre os pecadores, entre aqueles que precisam de salvação. Ele é o médico. É ele que traz a cura. Ele é o Salvador que traz o perdão. Então Jesus é a pessoa certa no lugar certo. Mas em segundo lugar, os fariseus estão se colocando no lugar errado. Por quê? Porque eles se julgam sãos e justos e creem que por observar um conjunto de tradições criadas por eles mesmos, eles têm garantido o acesso ao reino de Deus. Então, definitivamente, eles estão errados. São pessoas erradas no lugar errado. Eles deveriam estar ao lado dos demais pecadores, reconhecendo o seu pecado, suplicando o perdão e a salvação do Messias. Em terceiro lugar, nós vemos os publicanos, as prostitutas, os pecadores, os impuros, que fazem parte da grande multidão que sofre da doença da humanidade, que é o pecado. Essa é a grande doença da humanidade. É essa grande enfermidade para a qual todos precisam de cura, meus irmãos. Eu vejo hoje a igreja tão preocupada em receber cura para o corpo e tão pouco preocupada em ser curada dos seus pecados. Então, ao mesmo tempo que nós estamos ali suplicando cura para a doença A, B, C e D, nós não estamos nem um pouco preocupados em buscar ao Senhor para nos limpar dos nossos pecados. E essa é a desgraça da igreja. Você olhando para as igrejas da Ásia Menor, para as quais Jesus escreve no Apocalipse, você vai ver. Ele olha para Sardes e diz: você tem fama de quem vive, mas está morta. Sabe o que é uma igreja que tem fama de que vive? É uma igreja rica, é uma igreja que celebra eventos, é uma igreja que está sempre cheia de gente, é uma igreja que está sempre cheia de celebridades, é uma igreja que tem vários imóveis, é uma igreja que tem várias posses, mas é uma igreja que não tem vida. Não do ponto de vista de Deus. Aí Jesus olha para Filadélfia e diz: você tem fama de que é pobre, mas você é rica, porque você tem vida. Você não tem posses, não tem bens, não é grande, não significa muito para a sua sociedade imediata, mas você é reconhecido diante de Deus como uma igreja verdadeira. Então, meus irmãos, o único caminho que nos conduz ao médico e ao Redentor, através do qual nós recebemos a cura e somos redimidos da nossa condição pecaminosa, carente da graça e do perdão, o caminho pelo qual nós expomos a nossa grande chaga, que é o pecado, é o caminho do arrependimento. De novo, nas palavras do David Garland, abre aspas, isso deixa claro que Jesus não é um festeiro.
Comer e beber com essas pessoas é um meio de chamá-las ao arrependimento. Ao contrário da mensagem mais estridente de João, que bradava que as pessoas deviam se arrepender ou seriam consumidas pelo fogo, Jesus chama essas pessoas ao arrependimento por meio da comunhão com elas, o que simbolicamente transmite a sua aceitação por Deus, fecha aspas. Então você percebe a diferença? Por isso João veio só preparar o caminho, mas ele não era o Messias. Então observe que o arrependimento não é algo intrínseco à natureza humana, não faz parte da nossa inclinação natural, não é um lugar para o qual nós nos inclinamos naturalmente. Para chegarmos a nos arrepender é preciso haver um chamado antes, o chamado eficaz do nosso Redentor Jesus. E é esse chamado que nos leva ao desejo de nos arrependermos. Então aqui uma terceira aplicação, meus irmãos, eis aí uma armadilha na qual é bem fácil a gente cair, a armadilha da autojustificação. No capítulo 7 de Deuteronômio, o Senhor traz uma advertência muito importante aos israelitas. Basicamente o que ele diz ali é o seguinte: olha, vocês foram escolhidos sem qualquer mérito próprio. Eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Essa é a razão de vocês terem sido escolhidos. E é assim também, irmãos, que Jesus nos chama, porque Ele nos ama e ponto. Por isso nós temos acesso à Sua presença, por isso Ele cuida de nós, Ele ouve as nossas orações. Então, assim como os fariseus, nós somos chamados a fazer autocrítica diariamente. E essa autocrítica deve nos levar à atitude de arrependimento. Não é por nós, mas é por Ele e só por Ele. O arrependimento deve ser um exercício diário, sincero, cheio de alegria e cheio de gratidão. Entende? Mas aí vem o verso 33. O verso 33 é interessante que os fariseus, eles tentam fazer aquilo, como a gente chama hoje, eles tentam dar uma invertida em Jesus, né? Eles tentam usar a afirmação de Jesus contra ele. Porque Jesus fala da emergência do arrependimento. Citando a atitude austera dos discípulos de João Batista e dos seus próprios discípulos, os fariseus tentam pegar Jesus no contrapé. Versículo 33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Pronto. Pegaram Jesus agora. Já que o negócio é se arrepender, então Jesus, vamos falar sério. Com a gente é assim. Chamou para dançar, agora então vamos lá. Mas irmãos, quem pode pegar Jesus? Ele é a própria sabedoria. Então, o que eles queriam? Eles queriam demonstrar o arrependimento através de longos períodos de jejum. Essa era uma prática comum entre os discípulos dos fariseus, que passou aos discípulos de João Batista, que também era um judeu, um praticante do judaísmo. E mesmo estando ali anunciando o reino, o novo reino que iria chegar para ser instaurado por Jesus, ele vivia ainda dentro daquela cultura religiosa na qual ele foi criado. Então eles praticavam jejuns semanais, constantes, longos jejuns. E eles gostavam de se mortificar, sabe? Não usava desodorante nem perfume, saía de casa com o cabelo desgrenhado, não penteava o cabelo, andava com a roupa toda amarrotada na rua, e as pessoas olhavam e diziam: olha aí um homem santo, olha a santidade dele. Ou seja, é o estereótipo. Você pensa que marketing pessoal é coisa dos nossos dias, irmãos? Não, isso é antigo, muito antigo. No capítulo 6 você vai ver Jesus falando: vocês fazem longas orações nas praças para serem vistos pelos homens, vocês são hipócritas. Mas olha, parabéns para vocês, já receberam o seu galardão, fiquem contentes, porque de Deus vocês não recebem nada.
as esmolas. Vocês são gente muito boa. O coração de vocês é tão generoso, chega a arrepiar. Vocês fazem isso para quê? Para serem vistos pelos homens. Meus irmãos, essa deveria ser uma pergunta constante para nós. O que eu estou fazendo é para quê? É para servir a Deus ou é para ser reconhecido pelas pessoas? O tempo todo na igreja há pessoas insatisfeitas porque elas acreditam que o que elas fizeram deveria ter uma repercussão pública. Alguém deveria dar um tapinha no seu ombro e dizer: bem feito, servo bom e fiel. Você merece um lugar de honra, sentado ali à mão direita do pastor. Meus irmãos, Jesus diz que depois que nós fizermos tudo que nos foi mandado, que o pensamento que devemos ter é nos considerar inúteis, porque nós só fizemos o que foi ordenado. Era o nosso dever obedecer. Jesus não diz que nós somos inúteis. O que ele diz é que nós deveríamos nos considerar inúteis. Em que sentido? Que nós não buscássemos glória própria, que nós não buscássemos vantagens porque nós servimos a Deus, que nós não buscássemos reconhecimento. Meus irmãos, como é difícil servir a Deus no anonimato, não é? E a gente às vezes tem aquela saída: não precisa citar o meu nome de forma alguma, nem fale que fui eu que fiz, porque não quero que ninguém saiba. Mas lá no fundo, o discurso é diferente. Então, os fariseus, eles tinham esse tipo de procedimento com os seus jejuns, com as suas orações. Eles queriam envergonhar Jesus, sugerindo que os discípulos de Jesus não demonstravam a mesma austeridade. Eles não demonstravam verdadeiro arrependimento, porque eles viviam comendo e bebendo com Jesus nos banquetes, ainda junto com o publicano. Estava tudo errado. Cadê o jejum? Cadê o quebrantamento? Eles comem e bebem, ao invés de jejuar e orar. Onde é que está o luto pelos pecados, o pano de saco e cinzas, conforme prescreve Joel capítulo 1, 13 a 16? Agora pegamos Jesus. Então, como Jesus vai responder, irmãos? Versículos 34 e 35. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. E vai usar uma ilustração, outra ilustração, a ilustração de um casamento. Meus irmãos, o casamento judeu durava 7 dias. E tinha muita comida e muita bebida. Nós vemos um episódio como esse em João capítulo 2, quando a bebida acaba, é um desespero, né? É um desacerto. E ali Jesus opera o seu primeiro milagre, de acordo com João. O que seria mais insensato numa hora dessa? Decidir fazer jejum. Nesse dia. Entende? Essa atitude já seria por si uma atitude hipócrita. Fazer jejum no dia do casamento. Imagine isso. O casamento está marcado com antecedência. Você é o pai da noiva. Está todo mundo esperando aquele dia com grande expectativa. E naquele dia, você diz: olha, arranja outro para entrar na igreja com a minha filha, porque hoje eu estou jejuando, estou me consagrando ao Senhor, não vou poder entrar com ela não. Haveria algo mais estranho, mais estúpido do que isso? É mais ou menos isso que Jesus quer dizer para os fariseus. Gente, numa festa de casamento, quem é que vai jejuar? É o momento de celebrar, é o momento de se alegrar, de comemorar com o noivo, com a noiva, aquele tempo de alegria. E olha que a celebração era muito intensa. Então a pergunta de Jesus é lógica, não é? Ele usa a metáfora aqui, a simbologia de um casamento, para mostrar, meus irmãos, que o arrependimento, na perspectiva dele, não deve ser visto como algo
sabe, como algo relacionado ao luto, à morte, mas à vida. Para Jesus, arrependimento não é uma atitude que deve mostrar um semblante caído, um semblante derrotado, um olhar cabisbaixo. Não, pelo contrário. Nos evangelhos ele diz, quando vocês jejuarem, coloque seu melhor perfume, põe a sua melhor roupa, tome banho, penteie o seu cabelo, fique arrumado, sirva a Deus com alegria. Jejum é uma ação que deve ser feita com alegria. Porque, meus irmãos, a tristeza, o abatimento, o luto, já foi observado naqueles 3 dias em que Jesus esteve sepultado. Quando Jesus ressuscitou, a alegria chegou, irmãos. Então, o jejum para o crente não é mais essa atitude soturna, cabisbaixa, onde a gente sai de casa com o cabelo despenteado, não se arruma para mostrar para todo mundo que a gente está jejuando. Meus irmãos, o nosso jejum não é para conquistar mais nada, porque já foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu sou a razão de tudo, eu sou o sentido de todas as coisas, eu sou o verbo vivo. Portanto, não é tempo de luto, não é tempo de jejum, é tempo de celebração. Essa é a mensagem. E o serviço da igreja, a atitude de quebrantamento, de contrição, deve ser feita por meio da alegria. Entende? Não com aquele semblante sisudo, triste, abatido, atitude de remorso. Meus irmãos, nós não cultuamos a morte, nós cultuamos a vida. Pedro diz que nós somos chamados para uma viva esperança. Então, nós vamos ver que isso está presente no ministério de Jesus. A premissa é que casamentos são um momento para festejar, não para jejuar. Para se associar ao noivo e à noiva com alegria. E o noivo aqui, nós sabemos que é Jesus. Ele já havia citado Isaías 61, de 1 a 2, no capítulo 4 de Lucas, e mostrou que aquela profecia se cumpria na sua vida, nos seus dias. Anunciado pelas passagens das Escrituras, e estavam se cumprindo ali nos dias de Jesus e na pessoa de Jesus. É isso que ele ilustra aqui. Ele veio soltar as amarras, ele veio anunciar o tempo de celebração, de restituição da vida e do perdão. Como ilustra a figura do pai ali, do filho pródigo, quando o filho volta, o que o pai fala? Gente, vamos matar o bezerro cevado, porque o meu filho voltou, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e agora reviveu. Ou seja, a atitude de arrependimento deve ser celebrada, deve ser festejada com alegria. E é isso que o arrependimento significa para Jesus, irmãos, o tempo de alegria e ressurreição, da morte espiritual para a vida eterna. A perspectiva dos fariseus em relação ao arrependimento estava distorcida, não é? Ela pertencia ao tempo da expectativa e da espera, mas agora não era mais o tempo da espera, era o tempo do cumprimento, da presença de Jesus, o advento do reino de Deus. Então, o jejum representa a forma errada de espiritualidade, no momento errado do ponto de vista dos fariseus. Se eles estavam jejuando, o seu jejum estava em desacordo com o que Deus estava fazendo naquele momento. Havia um tempo próprio para jejuar, e os discípulos iriam jejuar. Sim. Você vai ver lá, por exemplo, em Atos capítulo 13, 1 a 2, você vai ver que na igreja havia profetas, havia mestres, havia apóstolos, havia todo tipo de dons que Deus concedeu à igreja, e ali o texto diz que eles jejuaram e oraram, e depois de haverem jejuado e orado, eles então separaram Saulo e Barnabé para a obra a qual o Senhor os havia chamado. Atos 13, 1 a 2. Então o jejum, ele era agora uma ação que servia para aproximar as pessoas de Deus, para estreitar o vínculo com a pessoa de Cristo, e não mais jejuns para buscar glória pessoal através do reconhecimento público. E por fim, irmãos,
versículos 36 a 39, onde nós vamos ver o desfecho dessa situação. Aqui só fazendo rapidamente uma aplicação em relação à questão do jejum. Meus irmãos, o jejum ainda é válido para nós. Ainda podemos e devemos jejuar, mas nós precisamos direcionar corretamente o nosso jejum. Se alguém diz para você que se você quiser conquistar a bênção A, B ou C, você tem que jejuar, está errado. Porque jejum não é para conquistar nada. Tudo que nós precisamos, Jesus já conquistou para nós. O que ele diz que nós devemos fazer para receber a provisão diária necessária é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não mandou a gente jejuar em nenhum lugar em relação a isso. Mas o jejum, ele pode ser usado como uma atitude de quebrantamento para nós. Como uma ação que nos ajuda a mortificar a nossa carne, a velha natureza, impedindo que ela tenha domínio e controle sobre as nossas vidas, nos levando de volta ao pecado. Então o jejum, ele serve como um instrumento de consagração das nossas vidas a Deus. Onde nós buscamos ter uma proximidade maior com a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Por fim, versículos 36 a 39, onde Jesus ele usa duas comparações, ou metáforas, como você queira chamar, que aqui é chamado de parábola. Primeiro ele fala de uma situação em que um vestido se rasga, um vestido já velho, e aí alguém pega um pedaço de pano novo e usa o pedaço de pano novo para fazer um remendo naquele vestido velho. O que vai acontecer? O vestido velho, o tecido dele já está desgastado, está macio, está já desgastado pelo uso, pelo tempo. O pano novo, o tecido novo, ainda mais naquela época, é um tecido que ainda ele não sofreu o desgaste. E ele vai trabalhar, quando ele for posto na água, por exemplo, a reação dele em relação à reação do vestido velho, do tecido velho, vai ser diferente. E aquele tecido novo, ele vai encolher. E o que vai acontecer? Ele vai promover o aumento do rasgo do vestido velho. Ele vai piorar a situação, porque não é compatível uma coisa com a outra, não são compatíveis. Então, isso que Jesus está mostrando aqui, que a mensagem que ele vem trazer não é compatível com a forma como os fariseus e escribas entendem o reino de Deus. Esse quadro é ilustrativo e responde de forma mais completa a questão levantada sobre o jejum, porque a perspectiva dos fariseus está errada, uma vez que eles estão partindo da premissa errada. Na concepção deles sobre o reino, sobre o ensino de Jesus, eles achavam que o que Jesus tinha vindo fazer era uma espécie de remendo do judaísmo. Mas não. Jesus veio colocar aquele edifício todo embaixo e começar uma construção nova. Só que tentar ligar o reino de Deus, o reino de Jesus, aos conceitos antigos do judaísmo, com seu sistema exaustivo de cerimonialismo baseado em obras, tais como jejum de mortificação, seria o mesmo que tentar costurar um remendo de pano novo em vestido velho. Os dois tecidos muito diferentes não poderiam coexistir sem se danificar mutuamente. E aqui está a primeira lição que Jesus quer ensinar nesse ponto, irmãos. O cristianismo não é um remendo no judaísmo, não é um remendo no catolicismo, não é o cristianismo protestante, evangélico, que é filho da reforma, não é um remendo no catolicismo. Então, muitas das crendices que nós tínhamos da nossa religião antiga precisam ser esquecidos. Não continue jogando dente em cima do telhado. Isso não é bíblico, não é cristão.
Não continue medindo seus filhos na bananeira. Entende? E você sabe que a relação entre catolicismo e o espiritismo é uma relação muito próxima na vida de muita gente. Não que o catolicismo ensine isso, não é isso. A questão é que a falta de profundidade na compreensão das coisas de Deus nos leva, muitas vezes, a esse tipo de erro. Meus irmãos, os cristãos evangélicos, hoje, em muitos momentos, eles pensam como se fossem ainda católicos. Eu posso dar aqui alguns poucos exemplos. Primeiro, sobre a relação com o culto. Eles só vão à igreja no domingo. Uma vez. Por quê? Porque eles estão ainda presos àquela herança do catolicismo, que entende que tanto a missa quanto a igreja são sacramentais. Então você vai à igreja, onde existe um padre que crê por você, que estuda a Bíblia por você e transmite para você aquilo que você precisa saber. E você vai embora para casa certo de que você está em paz com Deus, de que todo mundo no final vai ser salvo, porque a salvação é universal, uma vez que você ou é salvo vivo, ou depois no purgatório, de um modo ou de outro você vai ser salvo. Então você não se preocupa em edificar a sua vida pessoalmente, individualmente com Deus, porque de um modo ou de outro você vai ser salvo. Meus irmãos, isso não é bíblico, não. A reforma trouxe para nós o benefício de podermos ter a Bíblia em nossa língua materna, para que nós possamos ler e aprender o que ela diz e ter a experiência pessoal com Deus, assumir o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Isso exige muito mais do que o culto dominical, meus irmãos. O que Deus espera de nós é compromisso. Compromisso com o reino, que é representado pela igreja nesse mundo. A igreja não é perfeita, mas ela é o corpo de Cristo. E é o lugar onde nós pomos em prática aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, como ficou demonstrado no episódio da cura do paralítico, e depois você pode ver, Jesus é Deus, o Deus Filho, que tem o poder de perdoar pecados, né? E conceder a vida eterna. Então o chamado de Jesus ao arrependimento é um convite à alegria, e cabe ao pecador tão somente aceitá-lo, dando glória a Deus e confiando na suficiência de Cristo, da obra de Cristo em seu favor. Isso nos leva também àquele conceito das obras como complemento da nossa salvação, né? Um outro conceito católico também que passou para nós e está arraigado a nossa mente e ao nosso coração. Então a gente pensa assim, não, eu sou dizimista, então eu estou salvo, estou tranquilo, vou para o céu reto. E meu dízimo é alto, então eu vou ter um lugarzinho especial. Pode ser, mas não no céu. E um lugar especial em qualquer outro lugar que não seja o céu, né, se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, não faz diferença, já falei. Se o céu vai ser no céu ou se vai ser na terra, também tanto faz. O que importa é nós termos a certeza, irmãos, de que a nossa suficiência está em Cristo e não em nós. Não é o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o que fazemos para Deus que garante a nossa relação com Cristo e a salvação. Não. É a obra de Cristo. Ah, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? E como deve fazer, como você tem trabalho a ser feito. Porque se você realmente é salvo, se é um cristão, se você está em Cristo, se nasceu de novo, o seu maior prazer, o maior prazer que você tem é de servir a Deus. E é de fazer a vontade de Deus. Então, uma segunda lição, e aqui nós vamos terminar, diz respeito à nossa capacidade de reter, de guardar a compreensão acerca da nova aliança que Jesus veio instituir. O vinho novo, naquela época, irmãos, era armazenado em odres, em uma espécie de bolsa de couro, que era feito com o couro dos animais. E os odres velhos não podiam reter o vinho novo, por quê? Porque o vinho novo, ele sofria o processo de fermentação. E a fermentação, a acidez da fermentação, corroía o tecido velho, que se partia, e o vinho era derramado e se perdia.
Então, o vinho novo devia ser colocado em odres novos, porque tanto o vinho quanto os odres estariam num processo de adaptação um ao outro, digamos assim, um ajuste. O couro, ele está passando por um processo de envelhecimento muito lento, e até que isso ocorra, ele ainda vai poder armazenar muito vinho. E o vinho, mesmo que ele passe por um processo de fermentação, ele não será perdido. Então a ideia básica é essa. Os odres velhos apontavam para a mente cauterizada dos fariseus. Eles que jejuavam por hábito e faziam tudo para ter motivo de vanglória. Né? Você vê lá no Lucas, ele usa muito essas imagens. No capítulo 18, ele vai falar do fariseu e publicano que subiram para orar. E o fariseu vai dizer o que para Deus? Senhor, graças te dou porque eu não sou como essa gente. Eu jejuo tantas vezes por semana. Sou dizimista fiel. Faço a obra do Senhor. Então estou garantido. Não preciso me agradecer, Senhor. Faço isso porque eu sou uma pessoa muito boa. Já o publicano batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim que sou um miserável pecador. E Jesus pergunta: quem desceu justificado? Do ponto de vista humano, o fariseu. Mas do ponto de vista de Deus, foi o publicano. Entende a diferença? Odres velhos e odres novos. Então, se o que Jesus está trazendo é novo, nós só podemos reter o seu ensino se nós nos dispusermos a renovar a nossa maneira de pensar a partir da mente de Cristo, irmãos. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto ao verso 39, é uma conclusão lógica, um desfecho adequado. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Quantas vezes, meus irmãos, nós tentamos abrir os olhos de uma pessoa a respeito de crendices e superstições, mas a pessoa prefere ficar agarrada àquele negócio? Já aconteceu com você? Comigo acontece isso sempre. Você chega para as pessoas e diz: olha, a maneira como você está aprendendo o Evangelho está errada. Alguém está te ensinando errado. Ah, mas o pastor falou que se eu participasse da corrente, quando fosse na 7ª semana eu ia receber a minha bênção. E você diz: olha, não confia nisso não, porque a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de coisa. Do ponto de vista bíblico, você pode receber a tua bênção hoje, amanhã, ou pode não receber, dependendo da vontade de Deus. Aí a pessoa te olha e fala: aí, você é um crédulo. O que é isso, irmãos? Odre velho. Odre velho não tem como receber o vinho novo. Não suporta. Estraga. Compromete. Então, o indivíduo prefere continuar bebendo vinho velho. Do ponto de vista da nossa cultura, o vinho velho seria o melhor, né? Mas no caso aqui da parábola, o vinho velho deve ser desprezado, porque ele representa o antigo ensino do judaísmo e as antigas formas de crença e superstições que ficaram para nós da nossa antiga religião e nós trouxemos para dentro da realidade da nossa nova fé. Então, meus irmãos, o convite nessa manhã é um convite à reflexão. E aqui, a última aplicação que eu gostaria de fazer, e concluindo essa questão, é justamente esse chamado à reflexão em relação à nossa compreensão daquilo que Jesus nos ensina nos Evangelhos. Avalie você mesmo a sua própria vida. Como tem sido para você? A palavra que você tem ouvido, ela tem encontrado lugar em seu coração? Ou você tem avaliado essa palavra de modo seletivo, com o ouvido seletivo? Guarda uma parte e despreza a outra, porque com aquela você não concorda. A pergunta que você tem que fazer é: a palavra que eu estou ouvindo é a palavra de Deus? Sim. Então eu me submeto. É simples, irmãos.
Que nós não sejamos apanhados no erro de ouvir a palavra de Deus constantemente, e não permitir que ela nos aproveite para nada. Jesus diz que a terra que muitas vezes recebe a semente, recebe a chuva, é regada, é preparada, é adubada e não produz fruto, está perto de ser queimada e destruída definitivamente. Que terra é essa? Nosso coração. Então que a palavra de Deus encontre lugar permanente em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esta breve reflexão à luz da tua palavra, que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações de forma conveniente, que o teu Espírito fale melhor a cada um de nós, naquilo que fomos aqui, ó Deus, o suficiente para transmitir com clareza o texto, que o Senhor nos leve à compreensão para que nós cresçamos. E Cristo encontre, ó Deus, em nós odres novos, capazes de reter o bom ensino daquilo que Ele trouxe, o Evangelho, a Boa Nova, do novo reino que Ele veio instituir nesse mundo. Que o Senhor desperte as nossas mentes e corações e que a Tua palavra possa surtir efeito em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.